Acho que agora tá gravando tanto o meu quanto o teu, não é? Perfeito. Então, né, boa noite a todos. Essa é uma aula, quer dizer, de fato não é uma aula, é um workshop um pouco diferente daquilo que nós normalmente fazemos, né? A nossa sessão hoje, ela é mais voltada para o aplicativo que eu lancei e para as ideias, né, especialmente as ideias que estão por trás desse aplicativo. Então, deixa eu só fazer uma breve introdução da razão pela qual eu achei relevante ter este workshop. Então, como nós lançamos o aplicativo para Android faz 3 semanas, desculpa, não, para iOS, né, para Apple faz 3 semanas e para Android faz uma semana. Como o aplicativo ele é muito recente, ele naturalmente tem melhorias a serem feitas, né? Tem vários aprimoramentos que podem ser feitos. E um desses aprimoramentos que eu me dei conta foi que algumas das funcionalidades do aplicativo, elas não são tão óbvias. E a principal razão pela qual elas não são tão óbvias é porque eu estou introduzindo duas ideias novas, dois conceitos novos. Nomeadamente o conceito de valor-chave, que é o principal, né? De fato, todo o aplicativo ele se baseia na criação desse conceito. E aí eu já faço um parênteses, né? De fato, as pessoas elas podem desenvolver conceitos, para quem já assistiu as minhas aulas sobre formação de conceitos. E o segundo conceito, que é em inglês é cool thing, e em português é coisas legais. Então essa é a razão pela qual eu quero, né, eu queria ter esse workshop. O que eu espero que as pessoas saiam desse workshop entendendo são fundamentalmente três coisas. A primeira é o que são valores-chave, como distintos de apenas valores, né? O que são valores-chave? A relação que valores-chave têm com bem-estar, e aí o meu bem-estar individual, e o que são coisas legais. Então são essas três coisas que eu quero que as pessoas consigam entender, né, ao final desse workshop. E uma, né, para além disso, eu espero que todas as pessoas consigam entender muito bem quais são os seus próprios valores-chave. Então, eu espero que no final desse workshop, todos tenham clareza sobre exatamente qual é o propósito de definir os seus valores-chave e qual é que é esse foco, né, que o aplicativo dá em apenas fazer esse tracking, né, prestar atenção, né, nos valores-chave em oposição a, né, 20 valores ou 200 valores. Então, até aí, o propósito do workshop eu imagino que seja claro para todos, o propósito e o benefício. Agora, só uma nota de comentário sobre quem eu sou, ainda que vocês que estão presentes saibam quem eu sou. Imaginem que outras pessoas, até que não puderam comparecer e que me pediram acesso à gravação, e depois, né, eu devo colocar no YouTube, outras pessoas vão assistir e talvez não saibam quem eu sou. Então, só um breve comentário. Né? Isso não vai ser tipo aqueles professores de universidade que a introdução da pessoa tem 3 páginas. Então, um breve comentário. Eu tenho um background, né, em educação e em tecnologia. Então, eu sou formado em filosofia. Eu tenho 10 anos como professor de línguas e de filosofia, né, especialmente objetivismo, que é a filosofia da Ayn Rand. E fazem 8 anos que eu trabalho com startups. Né? Esse, de fato, é o terceiro aplicativo que eu tenho, que eu trabalho, que está no mercado. Né? Então, dentro da parte de filosofia, especialmente, a parte que cada vez mais tem me interessado é exatamente a parte de ética. Ou seja, como é que o ser humano deve viver a sua vida. E o que eu tenho observado por introspecção, né, na minha própria vida e com as pessoas que eu converso, é que existe uma desconexão entre aquilo que a pessoa faz, né, os logros que a pessoa tem, as conquistas que a pessoa tem e o bem-estar que ela tem no seu dia a dia. Então eu comecei a observar isso cada vez mais na minha vida individual e cada vez mais quando eu converso com as pessoas. Então é muito raro eu conhecer alguém que me diz que o seu dia a dia é muito bom. É raríssimo eu encontrar alguém assim. O que é mais comum é eu encontrar pessoas que me dizem que o seu dia a dia é mais ou menos. Tem dias que são melhores e tem dias que não são tão bons. Tem uma ondulação, uma flutuação muito grande
entre o bem-estar que a pessoa tem. Então, pensando numa escala de 1 a 10, a vasta maioria das pessoas que eu conheço e que eu conversei sobre o assunto, o seu dia a dia normalmente vai entre 5 a 7. Então, a pessoa ela tá indo mais ou menos. A vida dela não é espetacular, nem é lá muito interessante, nem muito legal, mas também não é um desastre, né? Se a pessoa acha que a vida dela, o dia a dia, é 1, 2 ou 3, de uma forma consistente, é porque a vida da pessoa está caindo aos pedaços, né? Aí, de repente, ela tem outros problemas que o aplicativo talvez de fato não consiga resolver. Mas observem que a maioria das pessoas, e de novo, isso são alunos de filosofia, são pessoas, são profissionais no mercado de trabalho, pessoas bem-sucedidas. Ou seja, não é a pessoa que está, sei lá, com alguma dificuldade ou algum grande problema, ou são pessoas disfuncionais na sociedade, né? Eu estou falando aqui de pessoas que têm as suas carreiras, têm as suas vidas, têm os seus casamentos, têm os seus filhos, têm os seus investimentos, os seus empreendimentos, a sua casa, o seu carro, né? Têm uma vida social, e mesmo assim, a maioria dessas pessoas, a vasta maioria, reporta que o seu dia a dia é mais ou menos. E aí, o que eu tenho me dado conta cada vez mais é que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Como é que é possível, né, que se o meu dia a dia eu estou fazendo coisas que eu quero fazer, eu estou definindo os valores que eu quero buscar, que eu quero manter e que eu quero buscar, e eu estou agindo o tempo inteiro, né? Ao longo do meu dia, eu estou sempre tomando ações, né? A vida sendo como um processo de ação autossustentada e autogenerada, né? Eu estou agindo para manter a minha própria vida. Eu estou agindo para obter valores. Tem coisas no mundo que eu acho que são importantes e eu estou agindo para obter essas coisas da minha própria vida. Então, se de fato é isso que eu estou fazendo na minha existência, como é que é possível que ao final disso, né, ou seja, ao final deste processo, ah, ou seja, quando eu paro para pensar em como é que esse processo está indo, como é que é possível que o meu dia a dia não seja bom? Ou que ele seja mais ou menos? Ou que ele seja apenas tolerável? Então, alguma coisa de errado nessa organização, de valores está acontecendo. Ok? Então, o problema, né, esse é fundamentalmente o problema que o aplicativo visa resolver. Então, esse problema fica claro para vocês, né? Uma outra forma de pensar isso é: de que adianta eu fazer várias coisas, eu ser bem-sucedido no papel, né? Eu sou casado, tenho um negócio que me rende bastante, faço viagens internacionais, falo vários idiomas, faço isso e aquilo. De que me adianta a minha vida no papel ela ser muito bonita, se o meu dia a dia ele é insuportável? Ou ele é chato, ele não é interessante, ele não é legal, né? De que adianta eu estar fazendo essas coisas se a minha experiência de vida, que de fato é o meu cotidiano, se isso não é positivo? Ok, então o problema fica claro para vocês? Fica claro para o Eduardo e para ok, para 3 pessoas, ok. Eu imagino que para os demais também. Ah, ok, então a primeira coisa que nós temos que entender, ah, a primeira coisa que nós temos que entender é exatamente o que são valores. Porque antes que nós possamos falar sobre ah, valores-chave, nós temos que entender o que são valores. Agora, eu publiquei há 2 horas e meia atrás um blog exatamente sobre isso, né, sobre exatamente o que são valores. E é, modéstia à parte, o melhor texto que eu já escrevi, né? Eu escrevi com a minha esposa. Então, se vocês não acharem o texto bom, eu me aposento, né? Então, o artigo, né, eu tenho disponível no site, né, que é essentializeapp.com. O artigo, ele, ele aborda, ele está tanto em português quanto em inglês, tá? O artigo, ele explica o fato de que nós possuímos milhares de valores. Ok? Nós não possuímos apenas 3 ou 4 valores, tipo honestidade, ah, simpatia, liberdade, né? Não são apenas estes valores abstratos que nós temos.
De fato, nós temos milhares de valores. Milhares e milhares de valores. E nós conseguimos entender isso quando nós entendemos que os valores, eles têm sempre um aspecto material e um aspecto espiritual. E isso significa que cada objeto que faz parte da minha vida, seja o meu computador, o meu mouse, o meu teclado, o meu ar-condicionado, a minha cama, o meu quarto, o meu quadro, as minhas roupas, a água, os meus celulares, etc. Cada coisa que eu possuo na minha vida é um valor para mim, porque é alguma coisa que agrega na minha vida. A definição que eu tenho, de valor é um valor é aquilo que eu tenho ou que eu estou buscando que seja material e espiritual e que faz com que a minha vida seja melhor. Então, o que eu preciso entender é que todas essas coisas que eu fui obtendo na minha vida, eu não apenas obtive elas para impressionar o meu vizinho, para que o meu vizinho olhe para mim e diga: Nossa, olha ali aquela pessoa dirige tal carro. Se de fato foi isso que eu fiz, o objeto não seria um valor, né? O carro não seria um valor. Então, todas as coisas que eu possuo na minha vida, que eu vou organizando na minha vida, elas existem porque elas agregam para a minha vida. Elas fazem com que a minha vida seja melhor de alguma forma. Então, a forma simples de pensar isso é: se eu remover determinado objeto, e aqui pensando em objetos como valores materiais, não é? Eles existem no mundo físico. Se eu remover determinado objeto da minha vida, a minha vida é pior. Então, se eu tirar o mouse, agora o meu mouse quebrou, eu não tenho mais o mouse. A minha vida é pior? E a resposta é sim. Porque quando eu vou tentar fazer alguma coisa no computador, né, no laptop, eu tenho que usar esse mouse que é que é a própria, é o nativo, né, a própria coisinha do laptop, do notebook. E ele não é muito bom, eu não gosto de usar. Eu prefiro, é muito mais rápido, é muito mais ágil utilizar um mouse. Isso, touchpad. Da mesma forma, o meu teclado, eu tenho o teclado do computador, mas eu tenho um outro teclado separado. Se o meu teclado quebrasse e eu tivesse que usar o teclado do computador, a minha vida seria pior. Seria mais chato de digitar com o teclado do computador. Porque quando eu trabalho ao longo do dia, eu trabalho com o computador em cima de uma mesinha, de uma stand específica para o computador, para segurar o computador, né? Então, para mim, não dá para digitar, isso ajuda a questão de postura, etc. E não dá para eu digitar quando o computador está nessa mesinha. Eu, de fato, preciso ter um outro teclado. Mas observe, tanto o teclado quanto o mouse que eu tenho, os dois, eles são wireless. Eles não têm fio. E isso ajuda, porque ajuda quando eu vou mover uma coisa, quando eu vou mover o computador de um lado para o outro. Às vezes eu estou no quarto, às vezes eu estou na sala, às vezes eu estou na rua. Então, ter esse teclado e esse mouse como sem fio, isso contribui para a minha vida. Até observem, o tamanho do mouse é útil. O tamanho do mouse é útil. Quando eu fui comprar o mouse, eu não apenas comprei qualquer mouse que apareceu. Eu comprei um mouse que coubesse na minha mão. Tem mouses que são muito pequenos, tem mouses que são muito grandes. Tem mouses que tem 300 botões, tem mouses que são simples. Da mesma forma, tem mouses mais baratos que quando tu clica, ele faz um barulho de clique. E tem mouses que são mais caros que quando tu clica, tu não escuta o barulho do clique, o barulho mecânico do mouse fazendo o clique, né? Então, todos esses são fatores que eu tive que considerar quando eu fui comprar o mouse e quando eu fui comprar o teclado, e é com as características do teclado. Da mesma forma, outros fatores eu tive que considerar quando eu fui comprar o meu computador ou quando eu fui comprar qualquer outro bem material que eu possuo. Então, observe, eu ter um valor não é apenas eu ter o objeto, não é apenas o objeto ser meu. Eu tenho que pensar em por que este objeto agrega à minha vida. De novo, a mesma coisa vale para todas as comidas que eu vou comprar, né? Ou para os livros que eu vou comprar, ou para as roupas que eu vou comprar, né? Roupas diferentes servem um propósito diferente. Então, quando nós percebemos o fato de que o nosso redor, ele está repleto, ele está cheio de valores, eu consigo entender como que eu chego no número de milhares de valores, né? E não só objetos físicos, materiais, são valores para mim,
mas pessoas também são um valor para mim. Então, cada pessoa, como ser que existe físico, também é um valor para mim. Então, aí já vão algumas centenas de pessoas que eu conheço que são um valor para mim, de formas diferentes, né, em graus, em níveis diferentes, mas são valores para mim. É óbvio que a minha esposa é um valor muito maior do que o personal da academia que me ajuda no supino, me ajuda para que eu não morra, né? E que por sua vez é um valor maior, porque ele de fato me ajuda em alguma coisa, do que as pessoas que trabalham no supermercado, né? A pessoa do caixa do supermercado que passa as minhas compras de manhã, né? Essa pessoa também é um valor. Eu estou fazendo uma troca com ela quando, quando nós interagimos. Prova é, exemplo, é que no supermercado que eu faço compras, tem algumas pessoas, alguns funcionários, que são mais rápidos no caixa e outros que são mais lentos. E as pessoas que levam mais tempo para colocar as compras dentro da sacola e de efetuar o pagamento, isso me incomoda um pouco. Eu prefiro que a pessoa seja mais rápida, ela seja mais ágil. Então, por uma preferência, eu prefiro ir no caixa das pessoas que eu sei que são mais ágeis nesse processo. Até porque eu aprecio, eu admiro a eficiência da pessoa, né? Então, ao longo da minha vida, eu tenho milhares de valores que dizem respeito a objetos físicos e a pessoas. E também as interações que eu tenho com as outras pessoas. Não é só que uma coisa física, né, uma pessoa é um valor para mim, mas são as interações, são as coisas que nós fazemos juntos, né? Quando os meus alunos me fazem perguntas, eu respondo. Isso é um valor para mim. Se não fosse, eu não responderia, eu bloquearia a pessoa no WhatsApp, né? Quando os meus amigos, eu converso com os meus amigos, isso é um valor para mim. Tem coisas que fazem com que a minha vida seja melhor, né, de formas diferentes. Mas todas essas interações fazem com que a minha vida seja melhor. Só que observem, eu posso viver a vida, num piloto automático. Eu posso viver a minha vida sem conceitualizar os meus valores. Então eu posso ser uma pessoa que tem várias coisas e que tem vários relacionamentos com outras pessoas, de negócios, de amizade, etc. Mas se eu não entendo que essas coisas de fato agregam à minha vida, o que eu tenho na minha mente, são valores muito fracos. São valores muito fracos. Até deixa eu ler esse. Aproveitando para trazer esse ponto sobre onde os valores existem, deixa eu até ler dois parágrafos, um ou dois parágrafos que eu escrevi exatamente sobre isso. Ah, eu tenho uma analogia sobre valores como se eles estivessem vivos, como se eles fossem alguma coisa viva, né? O valor, ainda que ele tenha um correspondente material, né, o objeto, a pessoa, as atividades que tu faz com as pessoas e os objetos, ainda que isso tenha uma vertente física, o valor, ele de fato existe na minha mente. Todos os valores, assim como todos os conceitos, todos os valores, eles existem na minha mente. É como se a mente fosse o lugar onde os valores moram. E os valores, num certo sentido, como analogia, eles estão vivos. De novo, vivos aqui entre aspas. Então, deixa eu ler esses dois parágrafos, dois ou três parágrafos. Os valores não estão literalmente vivos, mas, como analogia, você pode pensar neles assim. Toda vez que você cultiva um valor, ou seja, interaja com ele, nutre-o, cuida dele, melhora-o, é como se estivesse regando uma planta. As plantas precisam ser cuidadas para crescer, assim como seus valores. Se você parar de fornecer água adequada, luz solar e assim por diante para a planta, ela começará a morrer. O mesmo acontece com os seus valores. Você precisa saber quais são os requisitos para nutrir seus valores, de modo que possa continuar interagindo com eles para mantê-los e fazê-los crescer. Se você não regar seus valores, eles começarão a se desintegrar e, por fim,
não serão mais importantes para você e não contribuirão para a sua vida. Nesse ponto, eles deixam de ser valores. Isso fica claro para vocês? Que não é apenas, os meus valores não são apenas coisas que eu tenho ou aquilo que eu digo que eu gosto. Eu tenho que ter o valor na minha mente, ou seja, eu tenho que saber por que que isso é importante para mim, como que isso agrega na minha vida e por que que eu tomei um curso de ação para obter essa coisa e o que que eu preciso fazer para manter essa coisa. Não adianta a pessoa se casar e ela não cultivar o seu casamento, ou seja, ela não fazer coisas que nutrem o relacionamento. E quando as pessoas deixam de fazer isso, é que o casamento ele começa a ter problemas. E aí chega num ponto que a coisa chega num divórcio. A mesma coisa acontece com a amizade. A mesma coisa acontece com relações de trabalho. A mesma coisa acontece com habilidades. Né? Se eu não estou cultivando uma habilidade, ela começa a estagnar. Ela começa, ao longo do tempo, a decair. Né? Ou seja, eu tenho que ter essa manutenção, né? Como a Silvana disse, eu tenho que ter essa manutenção do valor para mantê-lo como valor, ou seja, isso de fato é um valor para mim, né? E para que ele cresça. Ou seja, os meus valores, eles não são uma coisa que eu escrevo na parede e eu deixo eles lá. Eu de fato preciso agir para que eu continue tendo eles como valor. Isso fica claro, para vocês, essa parte inicial. Então, essa é uma parte um pouco mais. É a parte mais filosófica, vamos dizer assim. E agora, entrando, né, no aplicativo. Qual é que é a proposta do aplicativo? Se a pessoa ela entende que ela possui milhares de valores, um problema surge, que é como é que eu vou organizar os meus valores? Como é que eu vou saber que o meu dia a dia, a minha semana a semana, ela está sendo organizada com base nos meus valores e não com base naquilo que alguém me disse para fazer? Então, a primeira coisa, né, no aplicativo, a primeira coisa que a pessoa faz no processo de onboarding, né, a primeira experiência que ela tem com o aplicativo, ela acaba definindo até 15 valores, né? Ela pode escolher de 3 a 5 categorias distintas da vida, né, que são relacionamentos, saúde, carreira, finanças, aprendizagem, espiritualidade, hobbies e manutenção. São 8 categorias. E por que que eu tenho 8 categorias? Porque foram essas as que eu identifiquei, né? E, de novo, observem a importância de eu saber que eu, de fato, tenho pelo menos 8 categorias na minha vida. Se eu não me dou conta disso, se eu não faço essa categorização, eu não sei onde arquivar os meus valores. Dos milhares de valores que eu tenho, onde é que eu vou arquivá-los? Eles pertencem aonde? E daí que surge a questão, o problema muito comum, que é a pessoa, ela nunca pensa na própria vida financeira. Ela não tem finanças como categoria. Então ela é um analfabeto funcional com relação a finanças, ou com relação a dinheiro, ou a alocação de recursos financeiros. Então a pessoa ela pode trabalhar, ela pode ter uma carreira, ela pode ganhar dinheiro, mas ela não sabe o que fazer com esse dinheiro. Da mesma forma, se a pessoa pode ter uma carreira, se ela não tem aprendizagem como categoria, ela pode nunca, ela não pode fazer, ela pode não passar mais nenhum momento da vida aprendendo, que é uma coisa muito comum. A pessoa ela se forma na universidade e ela nunca mais faz curso de coisa que seja. Ela não lê mais nenhum livro, ela não assiste mais nenhuma palestra, ela não se profissionaliza, ela não se capacita de nenhuma forma, porque ela de fato não possui aprendizagem como categoria. A mesma coisa para hobbies. A pessoa acha que a vida é só trabalhar. E aí ela não tem nenhum hobby, ela não tem nenhuma atividade que seja voltada para recreação, que seja voltada para relaxamento, para diversão especificamente. Não é que o trabalho tem que ser chato e ele não pode ser divertido. Não é isso. É que quando nós trabalhamos, né, na categoria de carreira, a razão pela qual nós trabalhamos é para que isso seja produtivo no sentido de gerar riqueza. Nós que estamos criando alguma coisa e trocando com outras pessoas. É para isso que nós trabalhamos, é por isso que nós temos a categoria carreira. Isso não significa que o meu trabalho tem que ser chato.
De fato, ele pode ser muito divertido. Da mesma forma, hobbies não significa que eu completamente desligo a minha mente. Eu ainda posso fazer algo que seja útil e que seja produtivo dentro do contexto de hobbies. E os meus hobbies, eles de fato precisam ser produtivos no contexto de hobbies. Ou seja, eles precisam produzir relaxamento, eles precisam produzir diversão. Então, um hobby não é que eu faça uma lavagem cerebral em mim mesmo e eu fico assistindo Netflix por 10 horas. Ou eu fico jogando um videogame em que requer 0% da minha atenção e do meu foco e da minha inteligência e eu simplesmente faço aquela coisa, né? Um hobby não é uma forma de me hipnotizar para que eu esteja fora da realidade que é eu tenho que trabalhar, eu tenho uma carreira, etc. né? Hobbies, eles ainda demandam esforço, né? Só que a razão pela qual eu vou interagir com um hobby, seja montar Lego, escutar música, praticar um esporte aqui no sentido de recreação, não como saúde, como treino, que são coisas distintas, né? A razão pela qual eu vou interagir com cada atividade, se eu tenho essa clareza, eu consigo tirar mais proveito da atividade. Então, essa é a primeira coisa que o aplicativo faz. Pede para que a pessoa escolha as categorias que ela quer focar, né? Pede de 3 a 5. E depois a pessoa ela precisa escrever quais são os valores que ela possui em cada uma dessas categorias. E até se eu não me engano, o aplicativo ele formula como quais são as coisas importantes em cada uma dessas categorias. Que a razão pela qual eu evito até utilizar o termo valor é porque o termo valor, do ponto de vista filosófico, ele não é tão comum e ele não é tão compreendido. Não é a perspectiva filosófica que eu tenho, que é a perspectiva da Ayn Rand, ela é distinta da maioria das pessoas. Então, uma outra forma de pensar o que é um valor é aquilo que é importante para ti. E esse ponto é muito importante. Todas as pessoas que estão vivas no planeta Terra, elas possuem valores. Ok. Eu não sei se existe alguém que, que literalmente não possui valores. E talvez um nihilista. Ok? Mas 99% das pessoas possuem valores. Ok? Elas talvez não vão conceitualizar como valor, da forma que Ayn Rand conceitualiza, mas continuam sendo valores. São coisas que são importantes para a vida da pessoa. Eu dou o exemplo do seu Zé, que vende cachorro-quente na frente da PUC-RS. O seu Zé, ele sabe o porquê ele está ali. Ele está ali trabalhando, ele está ali ganhando a vida dele. É aquilo que ele faz para sustentar a própria existência. O seu Zé tem uma filha que vai para a universidade. A filha dele é um valor para ele. O seu Zé tem uma esposa. A esposa dele é um valor para ele. O seu Zé sai de manhã para caminhar. Exercício físico, saúde é um valor para ele, né? Ou seja, entender o que são valores não é um pré-requisito para eu de fato ter o valor. Isso me ajuda na conceitualização e até me ajuda a desfrutar mais dos meus valores. Mas as pessoas que são leigas na filosofia, elas continuam tendo valores. E até se eu achasse que as pessoas, quando eu saio na rua, se eu achasse que as pessoas não têm valores, eu teria medo das outras pessoas. Não é? Quer dizer, se as pessoas não têm valor, de repente elas são imprevisíveis. De fato, só quem não tem valores, estritamente falando, é um nihilista. É uma pessoa que não acredita em nada e o que ela deliberadamente age para ver o circo pegar fogo. É ela que coloca coloca fogo no circo. Mas, regra geral, a vasta maioria das pessoas possuem valores. E é por isso que nós conseguimos interagir com elas. Então, depois que a pessoa escreve essas coisas mais importantes que ela tem em cada uma das categorias, aí é que é pedido para que ela selecione os seus valores-chave, que são de 3 a 5. E esse, de fato, é o objetivo do aplicativo, é o principal objetivo do aplicativo. É ajudar a pessoa a inicialmente definir e depois a fazer iterações nos seus valores-chave. Então, nós temos que entender o que há de especial em valores-chave, né? Qual a necessidade desse conceito? De fato, é um conceito válido? Ou é, sei lá, uma coisa que eu inventei porque me convém? Então, um valor-chave, tá? Por definição, definição sendo minha, um valor-chave é um tipo de valor que quando nós interagimos com ele, ele gera bem-estar duradouro. Um valor-chave é um tipo de valor. Essa é a categoria, tá? Esse é o DINAS do valor, tá? Do conceito. É um tipo de valor
E quando nós interagimos com ele, ele gera bem-estar duradouro. O gera bem-estar duradouro é o differential, né? É o que diferencia esse tipo de valor de qualquer outro tipo de valor. Então, observem que dos valores que nós temos, eles não necessariamente geram esse bem-estar duradouro que valores-chave geram. Ok? Então, nós temos milhares de valores e nós podemos selecionar os mais importantes, que vão ser até uns 15 a 20, que é esse que o aplicativo faz inicialmente. E alguns desses valores mais importantes, alguns desses são valores-chave. Ou seja, quando eu interajo com eles, quando eu faço alguma coisa concreta, física, com esse valor, o meu bem-estar, ele aumenta. Mas não é que ele aumenta, ah, não é um boost de 3 segundos ou de 5 minutos. Não é, eu fiz tal coisa e eu me senti bem. Não é isso. É que o valor-chave, ele aumenta o meu bem-estar ao longo do tempo. Exemplo, ah, a principal atividade que eu faço hoje, do ponto de vista de carreira, é escrever para esse blog. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã, do ponto de vista profissional, é sentar e escrever, e sentar e trabalhar nesse blog. Quando eu faço isso, eu me sinto bem pro resto do dia. Então, não é só que eu me sinto bem porque eu fiz progresso no meu valor e na minha carreira e na minha empresa. Não é só porque eu fiz algum progresso, mas é o fato de que eu tenho, de forma consciente, eu sei qual é a razão pela qual eu faço isso. Eu sei que isso é a melhor forma de explicar essas ideias que eu tenho sobre o aplicativo e de divulgar o aplicativo. Porque é muito mais fácil e é um investimento menor da pessoa ler um artigo de menos de 5 minutos e derivar valor daquilo e pensar, ok, se o artigo ele é bom, de repente o aplicativo que diz praticar essas ideias, de repente o aplicativo também é bom. Então, como eu entendo qual é a relação da atividade sentar e escrever o blog, eu entendo o valor que isso tem na minha vida hoje e na minha vida nos próximos anos. Então, quando eu estou interagindo com esse valor, no momento em si, às vezes até é frustrante, porque escrever é difícil, dá muito trabalho, demanda muito esforço. Mas quando eu termino uma sessão de escrita, eu me sinto bem para o resto do dia. E eu me sinto bem muitas vezes no dia seguinte e talvez às vezes 2 dias depois ou 3 dias depois. Isso aqui é único em valores-chave. Ok? Isso aqui é único em valores-chave. E o que eu tenho que entender é quais são os meus valores-chave. Valores-chave não são as coisas mais importantes da minha vida. Não são apenas os meus maiores valores. Não é, sei lá, a minha esposa ou as minhas filhas. Até é muito raro, ou não é comum, vou dizer muito raro, mas não é comum que o seu cônjuge e os seus filhos sejam um valor-chave. Isso não é comum. Porque se a pessoa tem um casamento minimamente estável e tem uma vida familiar estável, ela não está focando nesses valores. Ela não está focando nesses valores. Agora, se as pessoas têm, sei lá, os seus 20 anos, e é a primeira namorada do sujeito, e eles agora estão saindo e a coisa é uma maravilha, nesse contexto, a outra pessoa é um valor-chave. Né? E aí as coisas que o recente casal faz né, constituem as atividades específicas do valor-chave. Né? Um outro exemplo é se o casal ele está num relacionamento à distância. Então, um mora na Argentina e o outro mora nos Estados Unidos. E as pessoas conseguem se ver de vez em quando. Então, pela natureza do contexto, aí sim faz sentido que a outra pessoa seja um valor-chave. Também faz sentido se o relacionamento, se o casamento, se de fato as pessoas são casadas há 30 anos, se o relacionamento não está bom. Aí o que as pessoas de fato estão fazendo são focando nesse valor de modo a aprimorá-lo, de modo a fazer com que ele volte no seu estado normal. E aí, como o valor ele está desintegrado e as pessoas estão tentando integrá-lo novamente, esse ato, né, essas atividades é o que geram esse boost de bem-estar duradouro. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender que valores-chave, eles têm alguma coisa muito única sobre eles. Que eles te fazem, eles aumentam o teu bem-estar geral. E uma das consequências disso é a pessoa ela tem maior resiliência emocional. Não só o seu dia a dia ela vai se sentindo melhor,
ela tem um novo patamar de normal. Em vez do patamar de normal ser 5, o patamar de normal dela pode ser 8 ou 9. E aí a ondulação dela de hoje o dia foi muito bom, vai para 9 ou 10, ou se foi muito ruim, vai de 7 a 6. Em vez de a pessoa ter um patamar médio de 5, e aí quando ela tem um dia bom, o dia de fato dela é 7, e quando o dia é ruim, o dia é 2. Vocês conseguem entender que existe alguma coisa de especial em valores-chave? E observem, ahm, os valores-chave de cada pessoa, só a pessoa consegue definir. Ok? Isso acaba sendo um processo de, ah, de autoconhecimento. Necessariamente passa por um processo de introspecção e de experiência, de experimentos. Eu tenho que agir no mundo e ver quais de fato são as coisas que são importantes para mim e que aumentam o meu bem-estar. E essas coisas não são óbvias. Essas coisas não são óbvias. Se isso fosse óbvio, a gente sairia na rua e, regra geral, todo mundo estaria muito contente e muito feliz com a vida e muito satisfeito e sabendo exatamente onde está e onde quer chegar. Só que isso não acontece. Isso não acontece. As pessoas, de fato, elas não têm muita consciência de quais são as coisas que geram bem-estar para elas. Ok. Agora, eu quero ouvir de vocês alguns exemplos sobre valores-chave que vocês tenham. Ah, algum voluntário que já tenha feito esse processo no aplicativo e queira comentar quais são os seus valores-chave. E aí eu vou ajudar a pessoa a entender melhor se isso de fato é um valor-chave e como entender melhor, como pensar sobre esses valores-chave. Algum voluntário ou eu tenho que ir na força, né, Matheus? Não, vamos falar sobre os valores chaves aí. Quais tu tem anotado, Fábio? Nesse momento, é um objetivo de valor para mim que é prioritário, é finalizar o meu mestrado. Um dos valores que eu coloquei também, que tem sido fundamental, é a relação da minha família com os meus netos. E, contradizendo um pouco, o mestre querido aí, Deus tem. Deus, quando eu digo Deus, assim, não é num sentido só religioso, por eu ser, assim, kardecista ou espírita, seja lá o que for. Tem sido algo primordial para manter, acho que, aceso essa minha chama, essa minha virtude, essa minha vontade de estar aqui agora, ouvindo suas explicações de como a gente vai poder ter essas chaves no aplicativo. Exatamente. Exa- Ou seja, um dos valores é o mestrado. Tu considera ele como aprendizagem ou como carreira? Carreira, Carreira, perfeito. Um tem a ver com relacionamentos e o terceiro tem a ver com espiritualidade. sim. Perfeito. Então, para cada um desses valores, tem quatro coisas que tu precisa definir, que tu precisa entender. E, eventualmente, o aplicativo ele vai ser cada vez mais claro explicando essas questões. O primeiro é qual é o valor-chave? Exatamente o que é o valor. O segundo, eu estou colocando aqui no chat. O segundo é qual é a motivação por trás do valor-chave. A terceira é quais são as atividades específicas. E a quarta é qual é a frequência. Eu coloquei aqui no Posso chat falar? para que fique claro. Então, quando tu pensa no teu valor-chave, pegando ali o primeiro de terminar o mestrado, tu tem que entender por que que tu quer fazer isso. Alguma razão tu tem, não é? Sim, eu quero dar sequência a, a metas que eu já tinha estipulados. Eu vivo
eu vivo colocando metas na minha vida e isso tem me ajudado muito há muitos anos, porque a cada meta alcançada, e tenho conseguido os objetivos com muita dificuldade, é claro, porque, por exemplo, eu coloco minha família como um dos meus valores agora, porque o meu neto nasceu prematuro. Uhum. Uhum. Então foi um momento extremamente difícil para a família e isso trouxe um certo calor e união e fortalecimento para todos. Então teve algo que falou mais alto, ferveu dentro de mim para isso ser um valor real, Exato. tá? Como metas diárias, espiritualmente eu tenho trabalhado isso diariamente. Diariamente, como o meu mestrado. Uhum. Estou fazendo minha tese, então diariamente eu tenho, como você mesmo falou, o prazer de quando a gente acaba escrevendo uma página sobre um determinado assunto que você quer muito, que você almeja muito, que seja um dia, sei lá, um artigo, algo que eu possa apresentar para as pessoas como algo que vai trazer algum bem para a humanidade em geral. Então, eu acho que pelo o aplicativo ele vai me ajudar e muito Então, observa, nesse aspecto. esse valor que tu trouxe, né, da família, especialmente do neto, deixa eu contar aqui como equivalente. Eu tenho uma filha que nasceu agora em março, né? E antes dela nascer, aquilo para mim era um valor-chave, porque tinha todo um cuidado que eu tinha que ter com a minha esposa para ir no médico, para comprar toda a lista enorme de coisas, reorganizar a casa para ter o berço, etc. Né? Teve até o quesito financeiro, pagar o médico, pagar o hospital, etc. E aí, quando ela nasceu, aquilo para mim era o foco enorme, né? É um super foco que a gente acaba tendo. E aí, quando nós voltamos para casa, depois de alguns dias em que estava tudo bem, ela estava saudável, estava tudo bem, nós conseguimos reorganizar a nossa rotina, etc. Aquilo deixou de ser para mim um valor-chave. E simplesmente é um dos valores. E de fato é um dos maiores valores que eu vou ter na minha vida, porque eu vou estar cultivando até eu morrer. Sei lá, nos próximos 80 anos, eu estarei cultivando esse valor que é minha filha. Mas não é mais um valor-chave. Se ela tivesse tido algum problema de saúde, continuaria sendo, até que não tivesse mais. Agora que está tudo bem, né, estabiliza, isso acaba. A minha atenção, o meu foco e até o bem-estar que eu tenho de cultivar esse valor para que ele esteja bem, né? Aí que esse foco ele se dá muitas vezes quando alguma coisa não está bem. E aí, voltando, né, na questão dessa definição, né, dos valores-chave e da motivação por detrás deles. Observa que não deve ser o teu caso, mas é o caso de muita gente. A pessoa ela acaba selecionando determinados valores-chave fora de contexto. Então ela escolhe coisas que ela gostaria de fazer, mas ela ignora o contexto que ela tem. Um exemplo muito comum é a pessoa ela coloca um hobby, alguma coisa que ela está aprendendo e um relacionamento, sendo que ela está desempregada e a coisa que ela de fato mais precisa é ter um emprego e ganhar dinheiro, né? E aí a frustração diária dela é eu não estou trabalhando, eu não estou buscando emprego, eu não sei o que fazer, e a pessoa ela começa a entrar num pânico. E a pessoa continua estudando, estudando, estudando. Sim, mas o estudo ele é muito importante, quando ele chega num fim, ele se torna uma habilidade que ela é remunerada na carreira, no trabalho. Mas se a única coisa que eu faço, ou se a principal coisa que eu faço é estudar, e eu estou negligenciando de fato a minha carreira ou o aspecto financeiro, isso acaba travando o meu bem-estar, né? Então, sempre que eu vou pensar nos meus valores-chave, eu tenho que pensar em qual é esse contexto, né? O valor-chave ele não é apenas, isso me dá prazer, tipo, comer bolo me dá prazer. Então, o valor-chave é comer bolo, aí o segundo é comer sorvete, e o terceiro é comer outra coisa, né? Um valor-chave ele não é essa resposta imediata, ela é de fato uma coisa mais duradoura. A Carla pergunta: valores chaves é algo importante no momento, no meu contexto. Exato.
o contexto aqui ele acaba sendo semanal. Toda semana eu reavalio. Isso é uma das funcionalidades, é a próxima funcionalidade que a gente vai adicionar no aplicativo. Eu reavalio os meus valores-chave. De fato, essas coisas são as que estão contribuindo para o meu bem-estar. Quando eu estou interagindo com elas, elas agregam para o meu bem-estar. Tem alguma outra coisa que está mudando? Tem algum outro valor que agora ele está subindo em relevância? Ele agora está se tornando um valor-chave? Dos que eu tenho agora, algum deles está perdendo relevância? E eu consigo fazer essa iteração dos meus valores-chave. Ou seja, eles não são cravados na pedra. Não é esses três que o Fábio comenta, não é que são esses e agora deu. Mas, de fato, semanalmente, eu tenho que ir refletindo. Até porque, em certo momento, tu vai terminar o mestrado. Eu espero que o Neto se recupere, né? Então, em algum momento, isso vai se concluir num certo sentido, e aí tu vai dar foco em outra coisa. E o tempo inteiro que nós estamos agindo, que nós estamos vivendo, isso que é viver, eu estou agindo, eu estou buscando valores, o meu contexto ele vai mudando pouquinho a pouquinho. Então, voltando, ainda contigo, Fábio, voltando, né? Então nós temos que saber qual é o valor em si. Eu tenho que saber a motivação por trás do valor e eu tenho que saber as atividades específicas. Então deixa eu te perguntar, quais são as atividades específicas desses três valores? Vamos começar pelo mestrado, então. Que eu falei para você que o objetivo do mestrado é que eu quero. A gente trabalha com educação, a gente tem uma escola já há 40 anos e eu quero mudar o foco. Eu quero sair, de dentro da escola e eu quero ir para uma universidade e lecionar dentro de uma universidade. Então, por isso que eu parti para o mestrado, já trabalhando há 30 anos no colégio. Então, mas o interessante é que eu acabei. Eu falei assim: eu vou tirar um ano sabático, não para viajar, e sim para estudar, que era o mestrado. E aí acontecem os imprevistos, que foi o caso de nascer o meu neto prematuro. O meu neto está bem já, né? Agora a gente está desfrutando do momento de curtir, né? Uhum. Ele já se recuperou, etc. Então, eu acho que quando você coloca muito assertivamente, a gente tem que estar procurando sempre um degrau a mais. Porque a partir do momento que a gente parou, aí a coisa começa a ficar. Respondendo a pergunta do mestrado. Então, quer dizer, não é para eu ganhar mais ou menos, mas é para eu dar continuidade, sair daquilo que está sendo a mesma coisa para mim, que já se tornou algo muito comum, e Mas, ter um novo desafio, mas é lógico, eu preciso da remuneração disso. sim, mas isso Eu tudo é a parte preciso. da motivação. Mas quais são as atividades específicas que tu faz quando tu está interagindo com o valor mestrado? A específica é a parte da pesquisa, né? A parte da literatura que eu busco, do auxílio da inteligência artificial, às vezes quando me falta alguma intuição, por exemplo, de ligar para um colega de trabalho, de um professor, e pedir alguma sugestão em relação ou algum livro que eu possa buscá-lo, etc. Os objetivos têm sido muito comuns e muito rotineiros até. São Sim, mas coisas comuns. essas atividades, não todas elas, mas são essas atividades que vão te gerar esse bem-estar. Não é só o valor que eu deixei escrito na parede ou deixei escrito no aplicativo. É aquilo que eu estou fazendo. A atividade para mim de sentar e escrever é o que vai gerar o meu bem-estar. E até por isso que quando eu chego em casa, é porque eu saio de manhã, eu levo a minha filha na escola, passo no mercado, aí eu chego em casa. E eu chego em casa e eu penso, ok, eu tenho que sentar e escrever. E essa é a coisa mais difícil que eu faço o dia inteiro. Praticamente qualquer outra coisa é mais fácil do que isso. Então eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Mandar e-mail, fazer qualquer outra coisa. Só que eu sei, porque eu sei a motivação, o que está por trás, eu sei que essa é a atividade. Então eu me sentar e interagir com o valor. O que não significa que quando eu sento, eu tenho que escrever o próximo grande ensaio da Terra.
Então, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que terminar 3 artigos. Significa que eu vou interagir com o valor. Eu vou escrever anotações, eu vou escrever a estrutura do artigo, eu vou escrever qual é que vai ser o assunto, o tema, eu vou escrever a perspectiva da plateia, eu vou de repente escrever o primeiro rascunho, ou eu vou editar, né? São essas coisas que eu vou fazer que de fato é o cultivo do valor. Não é apenas ter o valor na minha mente, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E essa atividade é que eu tenho que derivar prazer dela. E isso é que vai gerar o meu bem-estar. Como outro exemplo, eu tenho um valor que é levantar pesado na academia e correr. Eu juntei esses dois valores no mesmo porque eu preferi deixar assim. Então eu sei, por causa do meu contexto, que para que eu possa correr bem e correr cada vez mais rápido daquilo que eu quero fazer, para que eu possa correr bem, eu preciso fazer exercícios para as minhas pernas. Aqueles exercícios que a pessoa coloca aqueles pezinhos na perna, né? Faz vários exercícios e tal. Fortalece, né? Fortalece. Eu preciso fazer isso. Isso é a coisa mais legal que tem para fazer na academia? Não. Isso é bonito. É bonito de se ver. É bonito de se fazer. É da hora. É tipo, bah, olha ali, aquele cara tá treinando. É, não é. Mas eu sei que esse é o tipo de exercício que eu preciso fazer para fortalecer as minhas pernas, o meu abdômen, as minhas costas. E quando eu estou correndo e eu corro sem dor, isso acontece porque eu estou fazendo aqueles exercícios que tem a ver mais com É. fisioterapia, com E fortalecimento. isso te traz vários benefícios, né? Benefícios no teu estudo, benefícios Sim, 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 exatamente. no teu futuro, Exatamente. Eu consigo benefícios. dormir melhor, eu sou Claro. melhor, mais bem-humorado. Quando eu tenho prova, eu também estou fazendo um MBA, não mestrado, mas eu estou fazendo um MBA. E quando eu tenho prova no sábado, sábado da manhã, parte da minha preparação de estudos é ter um treino de 70% no dia anterior. Um treino que não é pesado, eu não estou me esforçando. É um treino bom, não é desleixado, é um treino bom, é um treino de 70%. E eu faço isso no dia anterior, porque isso me ajuda a dormir, me ajuda na memória, ajuda na concentração, e no dia seguinte eu sei que eu estou bem. Não tem como eu fazer a prova, eu posso saber o conteúdo, mas o meu corpo, do ponto de vista biológico, tem que estar bem, né? Tá, então, e com relação agora, entrando na parte da frequência semanal, nessas atividades que tu faz no mestrado, né? Observa como é importante tu definir dessas várias, tipo ligar para alguém ou fazer isso e aquilo. Qual delas é a atividade mais prazerosa, né? Uma ou duas que são as mais prazerosas, né? E aí é que tu vai, com base nessas, é que tu vai colocar a frequência semanal. De repente, é uma aula de um professor. É aquela aula que a gente tem uma vez por semana. Então, ainda que tu possa trabalhar no mestrado 5 dias por semana, tem aquele momento que é especial. Tu entende? Ou de repente é a parte da pesquisa que tu faz 2 vezes por semana. Então, o valor-chave, ele pode ser o mestrado, mas o que de fato te traz essa grande satisfação é a pesquisa, que tu faz 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Entende? Eu confesso que também vou falar um pouquinho da música que eu coloquei também com. A música faz parte muito da minha vida e muito em relação a essa parte espiritual. E quando eu digo música, assim, eu não consigo viver sem. Hoje eu já. O meu prazer, além de um exercício físico, que faço pouco, mas acabo fazendo aí três vezes, 4 vezes por semana, um pouquinho de esteira para manter, né, a circulação, pelo menos, e ainda mais quando a gente está estudando, fazendo mestrado, não dá muito tempo da gente dar prioridade para essa parte saudável e importante, porque eu tenho que dividir com a música. A música é uma coisa que me alimenta muito espiritualmente. Quando eu entro nessa parte espiritual, a minha relação espiritual é muito musical, né? Perfeito. Uhum. Então, por exemplo, essa semana eu tirei Smile, que é uma música legal pra caramba, o Eric Clapton veio pro Brasil, assistiu o show, e aí eu vi ele cantando Smile, é uma música super antiga, tal, falei, pô, que legal, preciso tirar essa música, tal. E aí esse momento também é prazeroso para mim, né? Isso traz benefícios para minha comunicação, e eu tenho utilizado muito isso na minha parte religiosa. Exato. Então, isso é o que tu tem que definir. Né? Se tu tem a música como a parte espiritual, tu tem que saber quais são essas atividades. E aí, quando tu determina a frequência do valor-chave, tu quer focar nessas atividades. E observe,
é um erro comum que as pessoas fazem às vezes, que é ah, ela define o valor-chave 7 vezes por semana. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Enorme erro. Isso é uma forma de certamente tu vai fracassar. A maioria desses valores-chaves são 2 ou 3 vezes por semana. A maioria. Então essa questão da espiritualidade, da música, uma vez por semana em que tu, sei lá, tu toca música ou tu faz alguma interação que tu tem com a música que te traz esse bem-estar, uma vez por semana muitas vezes é o suficiente, né? A organização dos meus valores-chave não é para eu tomar 3 Red Bulls e aí fazer todas essas coisas todos os dias. E quando eu interajo, eu vou interagir 3 horas com cada um. Não é isso. Muitas vezes, eu interagir com um valor-chave, meia hora, 45 minutos, uma vez por semana, é o suficiente. Porque eu Você estou parou de jogar vôlei? cultivando. Como? Você parou de jogar vôlei? Parei, sim. Eu parei, sim, eu parei de jogar vôlei. Então não era uma Desenvolvi. paixão, porque você era apaixonado pelo vôlei, pô. O contexto mudou. Vários Legal. aspectos do contexto mudaram. Entende? Então, de fato, eu tive que fazer essa recalibração. Então, por causa disso, eu continuei tendo o valor bem-estar, né, e saúde como relevante. Só que o concreto não era mais vôlei. Passou a ser levantar pesado na academia. E agora estou levantando muito mais do que eu levantava antes. E correr. Eu Aqui, acredito. recentemente, eu introduzi também. Reintroduzi. Então, o meu contexto ele vai mudando. Só que observem, eu preciso entender essas 4 coisas. Eu tenho que saber qual é que é o valor-chave, a motivação por trás dele. Em parte significa do valor específico e de como é que ele se integra com os outros valores. Porque não pode ter conflito entre os meus valores. Eu tenho que entender as atividades específicas. No meu caso eu vou na academia 4 vezes por semana. Isso é que eu determino. Isso é que eu, com um elevado grau de certeza, eu sei que eu consigo fazer. Ainda que nas últimas 3 semanas eu tenha treinado 5 vezes. Eu continuo mantendo como 4. Então não é que eu não posso fazer mais, mas é que eu sei, no meu contexto, e tenho uma esposa, 2 filhas, uma startup, eu dou aula sobre filosofia, eu tenho um MBA, eu sei que no meu contexto, 4 vezes, tá excelente, tá fantástico. Ahm, e eu tenho que saber, né, essa frequência, ela tem que estar muito bem definida. Porque se ela for muito elevada, eu vou me sentir frustrado que eu nunca consigo atingir o que eu quero. E se ela for muito baixa, eu não vou derivar o suficiente. Então, semana a semana, eu tenho que recalibrar, ou eu tenho que analisar, refletir, se existe a necessidade desse recalibramento. Isso tem a ver com eu vou mudar o valor em si, eu vou tirar um valor chave e colocar outro. Eu posso alterar até a nomenclatura do valor. Ele mudou de levantar pesado na academia para levantar pesado mais correr. Pode mudar a minha motivação. Pode mudar as atividades específicas que eu faço. Ou pode mudar a frequência, né? E isso aqui de fato significa que eu tenho valor na minha mente, ele é consciente. Eu de fato estou cultivando o valor, eu sei qual ele é e eu sei porque eu estou focado nisso, né? Um valor muito comum com relação a relacionamentos, se o casal, não é, quer nutrir o relacionamento, muitas vezes a pessoa acha que todos os dias ela tem que fazer alguma coisa. E se isso de fato é um valor-chave, provavelmente é 1 ou 2 vezes por semana. Uma coisa que eu sempre comentava, sempre comento em aula, é que, regra geral, uma vez por semana, eu saio com a minha esposa. E aí é um momento que a gente almoça fora e que a gente conversa. É como se fosse uma reunião sobre relacionamento, sobre a empresa, sobre qualquer coisa que a gente queira falar, né? Então, agora, esse sábado passado, nós fomos de casa até o shopping. Só que, como nós voltamos a correr, nós fomos correndo. Só que não foi no primeiro shopping, que é a 5 quilômetros. Foi no segundo shopping, que é a 9 quilômetros. E em Porto Alegre estava um sol desgraçado. Então, quando nós chegamos no shopping, inevitavelmente nós estávamos muito cansados e não teve lá muita conversa, né? A gente mal conseguia ficar sentado ali e comer direito. Mas, pelo menos, talvez semana que vem a gente ache que como era resistência. Mas, pelo menos, a gente teve esse momento, até de competição, né? Eu ganhei, eu cheguei primeiro por uns 18 segundos, se eu não me engano. Ah, Cuidado, então, hein? é uma forma que nós temos de interagir, de ter um encontro, ainda que a gente não tenha conversado muito naquele dia. Ah, então, observe, né? De fato, eu tenho que saber, não é? Qual é a coisa que nós vamos fazer na interação, seja com amor romântico, amizade,
A relação de pai e filho, né, ou mãe e filho. Ah, relação com colegas de trabalho, né? Nós temos que saber ah, quais são as coisas específicas que vão gerar esse bem-estar. Não é só dar bom dia. Falei, eu tenho algumas pessoas, elas anotam tipo, minha mãe é um valor. E aí, quantas vezes por semana? 5 vezes. Mas o que que tu faz com a tua mãe que todos os dias, 5 vezes por semana, tu interage com ela e é uma maravilha? Ah, eu liguei para ela. Isso de fato é o que está te gerando esse enorme valor? Ou de repente, no teu caso, Fábio, tu vai visitar o teu neto. Mas quantas vezes tu visita o teu neto? De repente é uma vez por semana. Né? Então, ter essa frequência, perfeito. Então, ter essa frequência bem definida é o que te centra no que tu está fazendo. A minha versão que eu tenho essa semana sobre valores-chave, eu tenho escrever para o blog 5 vezes, a parte de levantar pesado e correr 4 vezes, e a parte Desculpa, de desculpa, você falou prologue mesmo? por blog, Ah, tá, desculpa. escrever para o blog. Eu tenho Sim. 5 vezes, a parte da física 4 e entrevistas com usuários 3. Observe, não são 3 vezes, são 3 dias, não é? Então eu posso ter duas dessas entrevistas com usuários sobre o aplicativo, 2 ou 3 no mesmo dia. Mas para mim o que importa são o número de dias que eu estou cultivando esse valor, né? Então observem, numa semana normal, o padrão deve ser você atingiu a frequência dos seus valores-chave. Esse é o normal. O aplicativo não tem como viés, como propósito, ser um mega desafio. Do tipo, tente fazer essa coisa que você normalmente faz 3 vezes por semana, mas faça agora 7 vezes. Faça todos os dias. O objetivo não é esse. Se a pessoa quiser se desafiar, por alguma razão, ok, ela que se desafia. Mas o propósito do aplicativo, né? O normal deve ser: eu estou agindo, eu estou focado, eu estou centrado, eu sei quais são as coisas que eu quero fazer e que me geram esse bem-estar, e todas as outras coisas que eu também tenho que fazer. Ah, e eu faço essa interação na frequência que eu quero. Isso aqui é o normal. O normal deve ser esse. E a questão é, quando eu faço essa interação e eu atingo essa frequência, o que eu tenho que observar é como isso se relaciona com o meu bem-estar. Então, se eu de fato tenho os meus valores-chave bem definidos e eu estou interagindo com eles na frequência que eu quero, ou mais ou menos na frequência que eu quero, isso de fato está contribuindo para o meu bem-estar. E se não está, é que eu tenho que recalibrar os valores-chave. Ou eu tenho que considerar fatores externos, outras coisas que aconteceram. Uma tragédia que aconteceu, um fato inesperado que aconteceu. Ah, a pessoa ficou doente e aí ela não conseguia agir. Qualquer contexto externo que tenha acontecido, eu tenho que levar isso em consideração quando eu penso no meu bem-estar. Só que observem, o normal, o padrão não é eu estou doente, fui atropelado e alguém morreu. Esse não é o padrão, esse não é o normal da vida do ser humano. A maioria das nossas semanas, elas são estáveis, elas são normais, elas são comuns. A nossa vida, ela não é um caos constante ou um caos eminente, né? Essa semana serei atacado pela tribo vizinha. Na semana seguinte, serei atacado pela outra tribo vizinha, né? A nossa vida hoje, no século XXI, ela não é essa, né? Então, o meu normal deve ser eu atingir os meus valores-chave, e eu tenho que poder observar que o meu bem-estar está aumentando e que a minha resiliência emocional ela está aumentando, né? E se isso não se observa, eu tenho que entender o porquê, né? Quais são os fatores que eu tenho que alterar? De repente, o meu contexto mudou e eu tenho que agora só ter dois valores-chave, né? Ou alterar o valor-chave. Então, essa questão fica clara para vocês, tanto sobre o que são valores-chave e o fato de que ele possui essas quatro características, esses quatro elementos, e que eles se relacionam com o meu bem-estar, né? E se o meu bem-estar ele não está aumentando, eu não me sinto melhor no meu dia a dia e ao longo da semana, alguma coisa está errada. Então, de fato, o aplicativo ele tem esse propósito de ajudar a pessoa a se focar no seu bem-estar. Porque, de fato, agora entrando numa questão um pouco mais filosófica, o propósito moral da vida do ser humano é a sua própria felicidade. O propósito moral da vida do ser humano é a sua própria felicidade. Eu estou agindo no mundo, eu estou fazendo coisas porque eu quero atingir o meu próprio bem-estar, a minha própria felicidade.
E eu vou interagir no mundo com outras coisas e com outras pessoas, porque essas coisas e essas pessoas e essas interações são um valor para mim. Então, se eu de fato estou interagindo, eu sei o que é importante para mim, e eu estou interagindo de uma forma bem-sucedida com essas coisas, que significa eu estou aprendendo cada vez mais sobre como fazer, como nutrir esses valores, como cultivar esses valores. Se eu de fato faço isso, o resultado é bem-estar, né? E eventualmente o resultado é felicidade, do ponto de vista filosófico. Então, esse ponto, fica claro para vocês? Fica muito claro. E aí, concluindo, você já escreveu sobre isso que você está falando? Eu estou escrevendo. É. Ah, Aí sim, ah, porque a gente precisa realmente de um manual, né? É uma espécie de manual para. É muito produtivo tudo que você está falando, é muito. Tirando um pouquinho a modéstia de lado, assim, é, eu usaria como um manual semanal que você está falando aí, do pouquinho que você falou, porque na verdade a gente precisa muito disso, né? A gente acaba esquecendo de aplicar e muitas vezes a gente não tem o caminho certo para fazer essas aplicações para você poder colher, né? Porque tudo que você está falando, resumindo aí, desculpa me estender, mas é o que é a engrenagem, é a exatamente. engrenagem da vida da gente, Exatamente. é a engrenagem da vida. Exatamente. Eu Fan- estou agindo, Fantástico. qualquer ação que eu faço, eu tenho que ter um proveito. Eu tenho que Não dá, desfrutar. não dá tempo nem de ficar doente. É, sim, É, a gente não cronograma. Exatamente. É, mas não dá tempo, porque é natural que em algum momento a gente a imunidade, final de ano, a imunidade cai um pouco, porque você tá, né, naquele ritmo, já tá cansado, né, atarefado o ano todo tal, e precisa fazer a correria, presentinho daqui, vai reunir ali a família, quem consegue se reunir, muitas pessoas não conseguem se reunir, né, então tem que colocar no manual. Como que eu vou interagir com... Aqui, para mim, é prazeroso poder estar falando com você, ouvindo tudo que você está dizendo, e é um momento de reflexão. Uhum, Então, exatamente. quer dizer, se a gente consegue refletir tudo aquilo de bom que as pessoas passam para a gente, pegar o que é bom, o que é ruim a gente vai tirando de lado. Não tem como. A porcentagem que vai falhar na vida da gente é muito pouco. Não dá Ah, tempo. Não dá tempo. Mas sim. parabéns, é uma iniciativa. Como eu Uma falei para você, das. eu ia parabenizar você depois, né? Porque eu falei, deixa eu ver o que é esse aplicativo na correria, tal, pá. Pá, e eu já tô com algumas ideias de usar o aplicativo em artigos também. Sim, sim. Magnífico. Perfeito, perfeito. Né, ah, uma das próximas funcionalidades que a gente quer adicionar é exatamente essa reflexão semanal. A gente está chamando de weekly reflection, né? É reflexão semanal, em que a pessoa ela pode olhar, ela vai ver os valores-chave que ela tem e a frequência que ela propôs e a frequência que ela de fato fez, e também a média do bem-estar que ela tem ao longo da semana. E aí a gente vai fazer algumas perguntas e pedir para a pessoa fazer algumas anotações e até criar uma espécie de um plano para a próxima semana. Então, uma espécie de um plano de ação, né? Como é que eu de fato vou interagir com esses valores, né? Especialmente se a coisa não foi tão boa. E para além disso, nós queremos adicionar uma funcionalidade de aprendizagem no aplicativo, que inicialmente vão ser todos esses posts de blog que eu e a minha esposa estamos escrevendo e criando, né? Porque daí fica mais fácil no próprio aplicativo eu posso ler alguma coisa sobre o que são valores-chave, o que é isso e aquilo. Então, agora entrando na terceira parte, que é ah, a parte de coisas legais, que é a funcionalidade que nós não explicamos no aplicativo, e isso gera algumas dúvidas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, até porque nós vamos mudar isso no aplicativo para que seja mais óbvio, quando vocês interagem com o aplicativo e vocês atingem a frequência dele,
Essa cartinha, ela muda para cinza, ok? E aí, se vocês clicam, aparece um botãozinho aqui, que é uma barrinha de progresso. Quando essa barrinha de progresso aparece, vocês podem clicar nessa barrinha de progresso. E é nesse momento, depois de atingir a frequência do valor, que vocês podem escrever o seu progresso naquele valor. Então, em alguns contextos, vale a pena, a pessoa tem algum progresso que ela quer escrever, em outros contextos, não tem. Mas se houver algum progresso significativo que a pessoa tem, que ela gostou e que ela quer anotar, ela pode escrever o progresso dela e algumas outras anotações. E sempre que a pessoa escreve isso, isso fica salvo nessa última aba, que é de coisas legais, ou cool things, para quem tem a versão em inglês. Então, o que vocês estão fazendo aqui é vocês estão gerando uma lista de coisas legais que vocês fizeram, que dizem respeito ao progresso de vocês. Isso, o Fábio mostrando ali que ele tem zero introduzido, porque não é óbvio para que a funcionalidade serve. E é por isso que nós estamos aqui. Ah, então, coisas legais é um segundo conceito que eu estou introduzindo e que ele é útil para entender no aplicativo. O blog sobre isso já está em desenvolvimento. Uma coisa legal é um conceito. Talvez o nome no futuro mude, mas o conceito ele está claro. Uma coisa legal é um tipo de progresso. Uma coisa legal é um tipo de progresso que tu tem orgulho e que tu quer compartilhar com outras pessoas. Uma coisa legal é um tipo de progresso que tu tem orgulho e tu quer compartilhar com outras pessoas. Então, tipo de progresso é o Dinas, para quem sabe filosofia, e orgulho, né, que a pessoa tem progresso e quer compartilhar, é a parte que diferencia. Então, existem vários tipos de progresso. Sempre que eu faço alguma coisa, eu tenho algum progresso naquilo. Mas o progresso, ele nem sempre é grande o suficiente para que eu note ele, eu dê atenção para ele. Então, esse é um tipo de progresso. Um outro tipo de progresso são milestones. Quando a pessoa ela faz ela tem uma grande conquista, né? Se formar no mestrado, terminar o MBA, o casamento, o filho nasceu. Essas são grandes conquistas que nós temos. Só que elas são raras. Elas são muito raras na vida. A pessoa se forma duas vezes na vida, ela se casa, espero que só uma, né? Ou de repente a pessoa comemora o divórcio, né? Ah, então, e não pode ser o caso em que eu só estou comemorando, ou só estou contente ou orgulhoso do meu progresso nesses raros eventos da vida. Então, coisas legais servem para ser uma espécie de um meio termo entre o progresso pequenininho que eu quase não noto e esses grandes progressos. E o que é de único em uma coisa legal é que eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. Eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. E por ter esse orgulho, eu tenho essa necessidade, é quase como se tivesse que sair de mim, de falar para alguém. Então, se eu sou uma pessoa sociável, social, minimamente social, eu conheço outras pessoas. E quando alguma coisa boa acontece na minha vida, quando eu faço alguma coisa boa na minha vida, eu tenho uma boa notícia, tem alguém que eu vou contar. Talvez seja só uma pessoa, mas alguém eu vou compartilhar isso que eu fiz. Então, alguns exemplos do que eu tenho sobre coisas legais. Um deles foi que eu corri 9 quilômetros na rua com a minha esposa. Isso não é apenas uma coisa que a gente fez e tipo, não importa. No nosso contexto de pessoas, de casal, que tem duas filhas pequenas, fazia muito tempo que nenhum de nós dois corria 9 quilômetros. E fazia muito tempo que nós não corríamos na rua e que nós corríamos juntos. Ah, então, o fato de que no nosso contexto fazia anos, anos e anos e anos que a gente não corria 9 quilômetros e não corria junto na rua, isso faz com que seja uma coisa legal. A gente tem orgulho de poder ter feito isso. Então, não é correr, tipo, a gente foi daqui até a esquina. Não, a gente correu 9 quilômetros. Isso é alguma coisa? Até para os nossos padrões, né, não é muita coisa, tá? Mas para o nosso contexto atual, é bastante coisa. Então, para a gente, é muito legal eu poder sair de casa e, em vez de eu ir no shopping de Uber, eu vou no shopping correndo. Até porque a gente está na primavera, verão, e o tempo permite, né? Ah, então, isso é uma coisa legal. E por ser uma coisa legal, no mesmo dia, eu dei uma aula sobre filosofia e eu mencionei isso na aula. Porque eu tive a vontade de falar para alguém. Eu mandei mensagem para algumas pessoas contando isso. Eu conto isso de novo aqui como exemplo. Porque é uma coisa legal que eu fiz.
Uma outra coisa, aí eu não sei se eu deveria, nem sei se eu deveria comentar essa ou não, mas na semana passada, as minhas duas filhas obtiveram cidadania americana. E não porque caiu na árvore, né? Mas porque teve toda uma questão de trabalho. Isso acabou sendo até mais da parte da minha esposa em termos de burocracia e tal. Mas eu também tive o meu envolvimento. Ah, então nós fizemos toda a papelada, toda a burocracia de ir até o consulado americano, falar com lá o officer e mostrar tudo que tinha que mostrar. E aí, agora as minhas duas filhas são americanas. Apesar de terem nascido no Brasil, as duas agora têm a cidadania americana. Eu até brinquei com o cara, né, quando ele falou, agora vocês duas são americanas. Eu até falei pra ele, né, que bom, agora elas podem pagar imposto, né? Porque americano, ele é obrigado a pagar imposto de renda, não importa se ele mora nos Estados Unidos ou não. Ele é sempre obrigado a pagar imposto de renda. Ele pode morar na Tailândia, no Japão, ele é obrigado a pagar imposto de renda. Então, essa foi a piada que pelo menos o officer, o agente, ele entendeu. Ah, quando eu lancei, né, o primeiro blog, quando eu publiquei o primeiro blog, eu marquei isso como coisa legal. Porque eu nunca tinha feito isso. Eu tinha escrito textos, feito isso e aquilo, mas eu nunca tinha publicado no meu próprio blog. Agora, aquilo que eu escrevi está lá no mundo. Então, quando eu escrevo isso, não só eu anoto, mas eu tenho a função de marcar como coisa que eu estou particularmente orgulhoso. E aí ele fica anotado, em dourado, né? Então eu consigo ver pelas cores, né, rosa sendo relacionamento, vermelho saúde, amarelo carreira, verde finanças, etc. Eu vejo pela cor qual é a categoria da coisa legal que eu criei. Então, o que isso me ajuda, eu tenho aqui 17 coisas legais que eu criei. O que isso me ajuda, eu consigo ver quais são as categorias de coisas legais que eu faço. E eu consigo ver, essa distribuição faz sentido para mim? Porque das 17 que eu tenho aqui, uma é de manutenção, que tem a ver com a cidadania das minhas filhas. Uma é de relacionamentos. Uma é de finanças. E as outras 14 são ou saúde ou carreira. Então eu consigo ver essa distribuição, que eventualmente eu quero transformar como funcionalidade de. Tipo, eu clico e eu vejo como um gráfico circular, né? Um pie chart. Né? Ah, então eu consigo ver essa distribuição das minhas coisas legais. E eu consigo ver, eu não faço nada de legal com relação aos meus hobbies, ou com relação à aprendizagem, ou com relação ao relacionamento. Se eu tenho três valores, eu tenho a minha esposa e minhas duas filhas como valores no aplicativo, ainda que não sejam valores-chave, eu não faço nada de legal com elas, né? E isso me ajuda a refletir. De fato, o que que eu estou fazendo na minha vida? Se eu tenho esses valores, eu estou cultivando eles, não tem algum progresso que eu acho que é legal e que eu tenho orgulho e que eu tenho essa vontade de compartilhar com alguém? Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto é, eu consigo ver as datas de quando eu criei a coisa legal. Então, eu consigo ver mais ou menos qual é essa frequência que eu estou anotando alguma coisa legal que eu fiz. E no meu caso, é mais ou menos duas por semana. Então, eu consigo ver se eu paro de anotar coisas legais que eu fiz, num certo sentido, eu deixei de ser uma pessoa legal. Até parte disso, tem a questão do nome. Então, eu virei uma pessoa chata. Eu não faço nada de legal. A minha vida não é interessante. Não tem nada de interessante, nada de legal, nada de divertido, nada que eu tenha orgulho que eu faço na minha vida. Então, se isso de fato é o que está acontecendo, eu consigo parar e refletir. Tá, mas peraí, eu costumava escrever duas coisas legais por semana, mais ou menos, e agora faz 2 meses que não escrevo nada. O que está acontecendo, né? Isso por si só me ajuda a refletir sobre a minha própria vida, né? Sobre aquilo que eu estou fazendo. Porque, de novo, se o meu dia a dia eu estou agindo, eu estou fazendo coisas, eu estou buscando valores, algum progresso tem que existir. Senão eu não estou prestando atenção. E, num certo sentido, é como se eu não estivesse de fato vivendo a minha vida, né? E isso também acaba sendo uma forma de eu tirar mais valor dos meus valores. Porque como eu tenho eles anotados, essa funcionalidade acaba sendo uma espécie de um baú. É ali que eu estou arquivando, é um histórico dos meus valores, dessas coisas legais que eu fiz, desse progresso que eu fiz, nos meus valores. A funcionalidade de coisas legais, fica claro para vocês qual é a funcionalidade e a utilidade, qual é o propósito dela. Algum voluntário que por acaso, porventura, por algum milagre, tenha entendido a funcionalidade antes,
antes de eu explicar agora, ou que eu já tenha explicado no privado antes, ah, e queira comentar as coisas legais que já fez. Isso tudo que eu tô falando, eventualmente, nas próximas 2, 3 semanas, a gente vai estar aprimorando no aplicativo, para que isso seja mais óbvio. O principal problema que a gente está tendo hoje é que as pessoas elas baixam o aplicativo, elas veem, elas acham legal, elas veem interessante, elas acham que tem alguma coisa ali de interessante, de valioso, mas elas de fato só compreendem 50% do valor do aplicativo. E isso é porque não é óbvio quais são essas ideias e de fato como é que eu consigo utilizar essas ideias na minha vida. Então, isso são coisas que a gente está aprimorando. Alguma alma corajosa, quer dizer, de fato, se vocês escreveram coisas legais nas suas semanas, de fato vocês vão ter anotado isso, vocês vão querer falar isso, né? Silvana. Como eu tinha comentado contigo, Ricardo, a questão, o meu ali está no. Eu coloquei evoluir no ciclismo, que eu gosto bastante, estou treinando mais, enfim. E aí, quando eu fui olhar minhas coisas legais ali, praticamente tudo está relacionado a isso, né? Aí, pô, legal, eu gosto, sim, me faz bem, enfim, mas será que eu estou só pedalando, não estou trabalhando, não estou fazendo mais nada? Mas no fundo é importante porque eu sei que o meu bem-estar físico reflete também nas outras atividades, então é legal você visualizar isso, seja semanalmente ou até depois ali quando eu conversei contigo. É bem importante. De lá para cá, eu não lembro quando, acho que a gente conversou há 3 dias atrás. De lá para cá, tu chegou a escrever alguma outra coisa? Sim, coloquei também. Foi da segunda-feira que eu coloquei e estava relacionado de novo ao meu treino. Também falando de ciclismo, mas o trabalho também evoluiu. Não, perfeito. Mas assim, observa a importância de fazer essa anotação, porque daí tu Uhum, percebe, né? Tu tem esse reflexo, né? O aplicativo, num certo sentido, ele é uma ferramenta de introspecção. A uhum, razão pela qual eu não falo que o aplicativo é uma ferramenta de introspecção é porque não é óbvio o que isso significa, uhum, né? Mas de uhum. fato é para isso que ele serve. Porque tu coloca dados no aplicativo, tu fala coisas pro aplicativo e tu consegue olhar para eles. Sim. Esse simples ato de tirar a coisa da tua cabeça, tirar os valores da tua cabeça, ou as coisas legais da tua cabeça, e colocar de uma forma visual, isso te ajuda a poder olhar e pensar: é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu gosto? É isso mesmo que eu fiz? É isso mesmo que eu gostaria de fazer? Né? Você conseguir ter esse controle, né? Monitorar, observar, enfim, coisas que a gente não faria no dia a dia. Então, nesse ponto é bem importante. Exatamente. Isso é uma forma também de monitorar. Né? Porque na Uhum, semana passada, né, no meu valor-chave de escrever o blog, né, escrever para o blog 5 vezes por semana, ah, eu só escrevi 2 vezes. uhum, E isso teve um impacto no meu bem-estar. E eu tive que pensar, ok, por que que foi? Por que que isso aconteceu? Né? E o que que eu sim. posso fazer para... Isso não pode ser assim. De fato, Uhum, esse é um valor-chave. Isso é uma das principais fontes do meu bem-estar. Né? Não é eu jogar videogame, ou eu comprar alguma coisa, ou eu fazer isso ou aquilo. Isso tudo pode me gerar um bem-estar de curta duração. Então, eu sei que o meu bem-estar duradouro, ele vem desse valor. Né? uhum, Então, se na semana passada eu fiz 2 vezes, ainda que eu possa dar 300 justificativas, a uhum, realidade é, nessa próxima semana, que é a semana de agora, eu tenho que focar mais, eu tenho que prestar mais atenção nisso daqui que eu estou fazendo. E aí, uma das vantagens de poder fazer essa reflexão é que essa semana, nós estamos na quarta-feira, eu já interagi com esse valor na segunda, na terceira, quarta, né? Até eu conseguindo terminar há umas 3 horas atrás, 3, 4 horas atrás, nós terminamos o segundo post para o blog. Né? Que isso é muito importante, porque tu não quer fazer uma publicação e aí esperar um mês para fazer outra. Né? De fato, se uhum. isso é uma coisa tão importante para mim, eu quero fazer 2 publicações, pelo menos, por semana. Né? Então E isso aí me quando você ajuda. Diz, Aí, Silvana. quando você sabe o que melhora o teu bem-estar, o que te faz bem, você também descobre aquilo que não faz bem, né? Uhum. Aquilo que piora o teu bem-estar. Então, você consegue trabalhar isso também. Exato. Na versão original desse produto, que alguns poucos de vocês que estão aqui viram, que originalmente esse produto ele era um PowerPoint. Esse aplicativo ele começa faz 4 meses e meio atrás.
Ele inicialmente começa com um PowerPoint, ah, que é uma versão não técnica do produto, em que a pessoa podia marcar os valores-chave, era tudo absolutamente manual. Ah, e naquela versão tinha uma funcionalidade que era, eu chamo de lixo, é trash. Porque tem coisas na tua vida que tu deve colocar elas no lixo. Elas pertencem na lixeira. E é bem isso que tu está trazendo, Silvana. Tem coisas que tu faz na tua vida que elas não contribuem para o teu bem-estar. É pelo contrário. Elas tiram a tua energia, elas sugam a tua energia. Ah, a Roberta disse, eu gostava muito dessa funcionalidade. Sim, as pessoas, quem sabe da funcionalidade, gostava muito. Porque a coisa mais óbvia de todas é quais são as coisas que tu tem que parar de fazer. Quais são as coisas que tu tem que parar de fazer? E o Eric disse, não é? Isso, o Twitter. Eu tenho que parar de ir no Twitter. O mais comum era Instagram e Twitter. Ah, e até o Fábio estava comentando a questão do vôlei. Na época, eu coloquei jogar vôlei de noite como lixo. Porque o que acontecia? O meu treino de vôlei era às 9 da noite na segunda-feira. Ainda que eu adoro o meu treinador e o time que eu jogava, pelo fato do treino ser às 9 da noite, significava o quê? Eu tinha que tomar café antes de ir pro treino. Eu treinava e eu tinha que ficar a segunda-feira inteira esperando para ir treinar. Então acordava de tarde, então eu ficava numa espécie de um zumbi ao longo do dia. Aí eu chegava lá pelas 8h30, tomava café, ia pro treino. Treinava, chegava em casa, tomava banho e eu não conseguia dormir. Eu ia dormir às 2 da manhã. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou acordar às 7 da manhã para levar minha filha na escola e depois trabalhar, se eu fui dormir às 2 da manhã? Então, no contexto que eu tinha jogar vôlei de noite, não é jogar vôlei, mas era jogar vôlei de noite. Aquilo ali estava atrapalhando a minha vida. Estava atrapalhando a minha vida. A Carla comentou, YouTube, eu também tinha isso como lixo. Eu até comento como coisa interessante. Eu parei de assistir vídeos no YouTube. Coisa que eu faço desde 2007. Quase que religiosamente eu assistia YouTube. Notícia, isso ou aquilo, assistia tudo que outra coisa. E eu percebi, para que eu possa focar mais na parte da escrita, eu tenho que esvaziar a minha mente. Eu tenho que ter um número menor de coisas na minha mente. Eu tenho que parar de consumir vídeo no YouTube. E até sempre que eu queria ter alguma reação emocional positiva, o YouTube servia para isso. Eu vi tal videozinho. Ah, que engraçado. Ha, ha, ha. Ah, assisti tal coisa. Entendi não sei o quê. Ah, mas isso eu já sabia. Essa gratificação emocional rápida é o que o YouTube estava me proporcionando. E eu identifiquei, eu tenho que parar de fazer isso. Se eu estou experienciando emoções negativas e aí eu quero alguma coisinha rápida para me dar alguma reação, o que eu tenho que resolver é por que eu estou experienciando emoções negativas. E não ficar sempre lidando com as coisas que vão me dar essa gratificação, de curto prazo. Os próprios Ah, fundadores recomendam, eles falam que os filhos não, eles não deixam os filhos ficarem nas redes sociais, os caras que fizeram o negócio. Porque sim, sim, olha, a sim, gente vicia, você vicia. sim. Sim. E, de novo, tem uma certa. Eu tenho que usar a ferramenta com propósito. Se eu estou pesquisando um assunto, aí tudo bem. Mas se eu estou indo lá porque eu estou entediado e eu não quero fazer tal coisa, eu só quero assistir alguma coisa para me entreter, isso é diferente. Ah, ok. A Débora perguntou, né, qual é que é o meu público-alvo? Tu disse com relação ao aplicativo no geral, né? Eu imagino que sim. Ah, Tá me nós ouvindo? ainda. Como? Você tá me ouvindo? Sim. Eu acho que é porque eu sou a que menos tive contato com o teu trabalho, com o teu da tua esposa. E aí eu baixei o aplicativo e eu não entendi muito bem a funcionalidade dele. Talvez por isso as minhas escolhas ali foram equivocadas, algumas, né? Porque eu acho que eu entendi mais como que eu gostaria, né, de experimentar. E quando eu te perguntei o público-alvo, era justamente para entender que as pessoas que estão vindo para o teu aplicativo são pessoas que já têm essa noção do conceito de valores, da onde é que elas estão vindo, entende?
para Aham. poder, no caso, porque para mim ficou muito mais claro agora, depois que eu te ouvi falar e falar dos conceitos, como utilizar o aplicativo. Porque até então era um aplicativo Não parecido era com óbvio o outros. valor dele. Isso, não tinha um diferencial, né? Só a partir de agora, depois de ouvir a tua explicação, é que eu estou enxergando ele de outra forma, né? Então, talvez essa questão de colocar lá no aplicativo os conceitos, ou até um pequeno vídeo, não sei se cabe dentro, explicando para quem chega igual eu, meio que de paraquedas, né? Por isso que eu te perguntei qual era o público-alvo, porque eu acho que tu me alcançou através de algum grupo no Instagram, né? Sobre Não, leituras sobre valores e tu éticas, não tinha sei, não lembro. feito. Tu deve ter participado do curso da Virtude do Egoísmo ano passado. E aí, e depois que eu tô vendo a tua explicação, eu vejo o quanto que ele vai ser útil, o quanto é o que eu buscava. Entende? E acaba que eu sou teu público-alvo, mas nem eu sabia quando tive o primeiro contato com o aplicativo. Sim. Isso é um dos principais problemas que a gente está percebendo e tentando resolver. Porque e daí a importância de lançar o produto, né? Porque quando tu tem ele como versão fechada, como versão beta, as pessoas que estão utilizando e que estão te dando feedback, que eu pude passar mais tempo conversando com elas, elas acabavam tendo esse entendimento maior, porque era um número seleto de pessoas. No momento que a gente lança o produto, e ele agora está no mercado, qualquer pessoa pode vir, vamos dizer assim, aleatoriamente para o aplicativo, e algumas partes dele não são óbvias. Então, isso é exatamente o que a gente está corrigindo no aplicativo, é tornando ele mais claro para os usuários. A gente está adicionando mais telas explicativas para cada uma das funcionalidades. Eu até quero adicionar o próprio blog dentro do aplicativo, né? Perfeito. E eu Ia até ser bem bom. percebi, por causa de feedback de usuários, em que as pessoas me diziam fundamentalmente: eu gostei, achei interessante. Mas isso é só um pré-requisito para onde eu de fato preciso que a pessoa chegue, para que o produto ele seja viável do ponto de vista de negócio. Eu preciso que a pessoa ame o aplicativo. E ela fale Sim. para todo mundo que ela conhece sobre o aplicativo. E aí ela pague a mensalidade do aplicativo. Essas são etapas diferentes na jornada do usuário, vamos dizer assim. Uma coisa é eu Entendi. baixar e gostar, achei interessante. Isso daqui vi algum valor. Mas ele carece essa explicação. E é por isso que eu pensei, ok, deixa eu fazer um workshop e deixa eu ver se eu consigo explicar isso, até deixa eu ver se eu consigo escrever mais blogs sobre o assunto, porque daí fica mais óbvio para um número pequeno de pessoas. Entende? Então, E, na co- fase que nós e estamos atualmente, disso. Eu só complementando, e acredito que até para esse primeiro momento de boca a boca, por exemplo, se eu Exatamente. conheço alguém que vai gostar e que eu tenho uma afinidade, que eu entendo que tem essa mesma busca que eu tenho até como defender o aplicativo para essa pessoa. Olha, eu conheço esse aplicativo que ele cabe para ti. Então, propagar Exatamente. o conceito do app com outras pessoas é importante para quem está chegando e que não sabe, né, a funcionalidade de fato dele, Exatamente. entender e fazer Porque do por boca a esse boca. tipo de produto, como ele é um aplicativo de utilidade pessoal, então, ele não é para empresas, não é para uma grande empresa. Então, o ticket, a venda dele, nos Estados Unidos, ele está em US$ 5 agora. E aqui no Brasil, e regra geral na América Latina, eu coloquei como US$ 3. Aqui no Brasil aparece como R$ 15 por mês. Esse ticket ele é muito pequeno. Não é a mesma coisa, tipo, eu vou vender um avião. O avião vale US$ 100 milhões, eu tenho que vender 10 aviões por ano, né? O ticket ele é muito pequeno. Então, isso significa que o número de usuários tem que ser muito maior. Então, de fato, eu preciso ter 10 mil usuários pagantes. Só que a forma que uma startup, né, que uma empresa, ela atinge esse grande público não é através de marketing e não é através de workshop, no certo sentido. Eu não tenho como explicar isso para 10 mil pessoas, né? O que eu consigo fazer é eu consigo explicar para 100 pessoas. Se eu tiver 100 pessoas que utilizam o aplicativo e elas amam o aplicativo, o que significa ele se torna indispensável. Não tem como eu tirar esse aplicativo da minha vida. Se a pessoa ela, de fato começa a utilizar e ela entende que é um pré-requisito, ela entende o propósito do aplicativo, a minha expectativa é que ele se torne uma cola na pessoa, na vida da pessoa. Então, tipo, isso daqui é indispensável para a minha vida, né? Só que eu, de fato, só preciso de 100 pessoas que entendam isso. A forma que uma empresa desse tipo, que um produto desse tipo cresce, se 100 pessoas entendem muito bem, isso, eles se tornam os evangelizadores do aplicativo.
E aí elas falam para todo mundo que elas conhecem. E elas têm até o próprio linguajar, a forma de explicar para outras pessoas, né? E essa é uma das razões do workshop. Então, ele, num certo sentido, ele não faz, do ponto de vista comercial, é contraintuitivo que um workshop seja útil para divulgar um aplicativo. Isso não é óbvio. Só que, de fato, se vocês entendem, se como só o que eu estou buscando são 100 pessoas, e eu tenho aqui umas 15 que estão aqui presentes, e eu tenho mais umas 10 que me pediram para assistir a gravação depois, se eu tiver 25 pessoas que agora vão conseguir entender isso melhor, isso já me ajuda a preencher as 100 que eu preciso. E eu vou dar um workshop equivalente em inglês e um em espanhol. Então isso deve mais ou menos chegar em 100 pessoas. E aí eu consegui fazer um segundo workshop em cada uma das línguas, publicando mais desses artigos, porque isso é que vai fazer que a pessoa entenda cada vez melhor quais são essas ideias e como é que ela pode, de fato, divulgar essas ideias. Porque uma coisa é eu falar, eu estou usando tal aplicativo e ele é muito bom. Outra coisa é a pessoa ela ter o conceito de valor-chave. E ela poder articular como o valor-chave ele é diferente de outros valores e como ele contribui pro teu bem-estar. É a coisa mais fácil que eu tenho como contra-argumento, às vezes, quando as pessoas me dizem, mas será que eu preciso desse aplicativo de fato? A coisa que eu pergunto para a pessoa é, no teu dia a dia, ele é maravilhoso? Se a resposta for sim, não é meu cliente, o aplicativo ele é inútil. Se a resposta é não, de fato, o meu dia a dia, ele não é maravilhoso. De repente ele é bom às vezes, mas ele não é fantástico. Eu não estou vivendo a melhor vida que eu posso viver. Se esse é o caso, ok, aí o aplicativo ele tem essa utilidade de poder centrar a pessoa nos seus valores-chave e ver essa relação com o seu bem-estar. E poder ir anotando e criando esse histórico de coisas legais, do progresso que a pessoa faz com os seus valores, que de fato que é a vida dela. E isso esclarece para ti, Débora, e para os demais. Isso que de fato é, num certo sentido, o propósito do workshop. Sim, sim, esclarece sim, bastante. Foi bem interessante. Que bom que eu pude assistir. Ok, eu acho que a princípio, ah, o conteúdo que eu queria abordar era esse. Ah, o Luiz tinha feito uma pergunta antes. Uma dúvida. Somente alguns afazeres do dia são valores-chave ou o objetivo é fazer com que todos se tornem em um? Ah, não, tu só vai ter um número bem seleto de valores-chave. Tu só vai ter 3 a 5 valores-chave. Não tem como tu ter 15 valores-chave. Ou seja, não tem como tudo na tua vida te gera muito prazer e te gera muito um enorme bem-estar. Não é tipo, se eu tenho 5 valores-chave e isso me gera certo bem-estar, então se eu tiver 10 valores-chave, isso vai gerar maior bem-estar? E a resposta é não. Tu de fato só consegue dedicar a tua atenção, o teu foco, a tua energia para um número seleto de coisas. Então, se tem alguma coisa que tu quer focar na tua semana, foca nos teus valores-chave. Se tu não está fazendo nada, e, se dedica para os seus valores-chave. Passa tempo com os seus valores-chave. Ahn, ontem, eu estava... ontem, na parte mais pro final do dia, lá para 5 ou 6, eu queria ter terminado de escrever o blog que eu terminei hoje. E eu queria ter terminado ontem. E eu não consegui. E isso me causou uma certa frustração. Ah, e eu acabei não indo na academia até então. Então era lá por umas 6 da tarde e o que eu queria fazer era sentar e continuar escrevendo. Só que como era 6 da tarde e as minhas filhas só vão dormir lá pelas 7, 7h30, eu sabia que se eu ficasse em casa, eu iria ser um vegetal que só está esperando até as minhas filhas dormirem e aí eu consigo sentar no computador lá pelas 8 e trabalhar de novo. Então eu pensei, ok, em vez de eu ser um vegetal que tô deitado e não tô fazendo nada, deixa eu ir na academia. Na pior das hipóteses, se eu for na academia, eu estou pelo menos cultivando um dos meus valores-chave, que está aumentando, está contribuindo para o meu bem-estar. Então eu fui na academia, voltei, tomei banho, e eu trabalhei, passei mais uma hora mais ou menos, escrevendo, né, pro blog. E aí depois eu fiz algumas edições, eu resolvi alguns problemas que estavam no texto. Aí a minha esposa depois passou mais uma hora também fazendo algumas edições. A gente não conseguiu terminar ontem, mas hoje, de tarde, nós dois trabalhamos mais um pouco e aí nós conseguimos terminar, né?
Então, isso, e de fato, para isso que o valor-chave ele serve. É um número pequeno de coisas. Um outro aspecto é, para quem sabe o que é a epistemologia do corvo. Para quem não sabe, ah, deixa eu explicar de uma forma bem simples. Na nossa mente consciente, naquilo que nós conseguimos, as informações que nós conseguimos manter na nossa mente, elas são limitadas. Nós, de fato, conseguimos ter, no máximo, umas 6 ou 7 unidades, umas 6 ou 7 informações na nossa mente consciente ao mesmo tempo. Então, uma das razões pela qual eu tenho limite de 5 valores-chave tem a ver com esse princípio da forma que a nossa consciência funciona. Porque eu tenho que ser capaz de saber quais são todos os meus valores-chave e mantê-los na minha mente ao mesmo tempo. Por isso que são que é de 3 a 5. Né? O Eric pergunta a questão que conversamos sobre coisas que fazem perder o foco, como se fossem dementadores. Eu, Dementors, isso é de fã de Harry Potter, tá, Eric? Que não sou um deles. Mas, enfim, coisas que sugam a nossa energia. Né, problemas emergenciais que atrapalham o nosso foco. Então, isso de fato acontece. Né? De fato, coisas externas, problemas externos acontecem. E eles podem, de fato, sugar a nossa energia. Uma emergência pode acontecer. Um problema que eu não tinha previsto pode acontecer. O que eu tenho que pensar é que, em circunstâncias normais, ah, não é isso que acontece. E se eu estou num processo normal em que eu estou cultivando os meus valores e focando nos meus valores-chave, eu vou ganhando resiliência emocional. O meu bem-estar, ele tende para 8, 9 e 10. O meu padrão tende a ser 8, 9 e 10. Então, isso é o que de fato ajuda para esses casos de emergência. Porque eu tenho a disposição, eu tenho as reservas emocionais e de bem-estar para poder lidar com esses problemas. Isso até se torna um pré-requisito para fazer coisas difíceis. Eu só consigo fazer coisas difíceis, coisas que eu não sei, que eu estou aprimorando as minhas habilidades. Eu estou empurrando, né? Eu estou puxando o limite daquilo que eu sei. Isso só é possível de ser feito se eu estou bem emocionalmente. O meu bem-estar tem que estar saudável, bem, bom, não é? Elevado, alto. Porque senão, quando eu tento fazer alguma coisa difícil e eu inevitavelmente vou ter essa fricção, esse entravamento, né? Bah, tentei não consegui. Isso gera uma emoção negativa, né? E se eu não estou bem, satisfeito com a minha vida no geral, isso é o que faz com que a pessoa desista. Tipo, eu tentei, não consegui, eu vou parar. Vou ignorar essa coisa, não vou mais me dedicar para essa coisa. Né? Isso, e aí cai ainda mais, né? Quer dizer, tentei, não consegui, o meu emocional foi lá para baixo. Né? E isso é um indício de que tem alguma coisa errada com o meu bem-estar no geral. Isso esclarece a pergunta, Eric? Isso, o Eduardo comentou, né? Um outro ponto é que o aplicativo nos ajuda a pensar do porquê haver tantas emergências. Porque, de fato, numa circunstância normal, de uma pessoa saudável, uma pessoa racional, que está buscando seus valores, ele está nesse processo de busca de valores. Emergências são um caso à parte. E eu, de fato, posso fazer coisas para mitigar essas emergências. Né? Se não acaba se tornando, sempre que tal coisa acontece, vira um grande problema. Deixa eu dar um exemplo. Uma coisa que eu chamava de perfect storm. É a tempestade perfeita. Que é quando, normalmente um feriado, e aí a minha filha mais velha, ela não vai para a escola, e aí eu e minha esposa, temos que trabalhar, tem alguma coisa pendente para ser feita, e aí algum outro problema acontece. Nós chamamos isso de tempestade perfeita. E por muito tempo, por alguns anos, isso acontecia. Essas tempestades perfeitas aconteciam. Até porque o Brasil é o país do carnaval, né? Que as pessoas aqui não trabalham. De fato, tem mais feriado do que dia produtivo. Né? Até por lei, por decreto, né?
É um país em que as pessoas elas têm que festejar, e aí de vez em quando elas saem, elas trabalham um pouco. Então, como a gente mora num país que tem muitos feriados, esse contexto de uma tempestade perfeita acontecia com uma enorme frequência, né? E parecia que toda hora nós tínhamos dias horríveis porque a minha filha não foi para a escola, aí a rotina é diferente, aí tal coisa acontece, e aí tem que entregar não sei o quê, e aí o dia inteiro é horrível. E se eu tenho consciência disso, nós conseguimos parar e pensar, ok, o que nós podemos fazer para mitigar essas situações? Então isso de fato acaba acontecendo com uma frequência menor. É raro ter essas tempestades perfeitas. É raro, é cada vez mais raro ter esse impacto de uma forma em que o nosso dia a dia se torna disfuncional, né? E de fato, se a pessoa ela tem essa emoção, esse bem-estar emocional, ela consegue lidar com essas coisas melhor. Porque ela consegue parar e pensar, parar e conversar, parar e refletir, parar e ver como é que ela pode se organizar, né? Ok. Mais perguntas? Eu não tenho, assim, do ponto de vista de conteúdo que eu queria abordar, eu imagino que tenha ficado claro para vocês essa questão, né, do propósito do aplicativo, etc, né? O que eu peço para vocês, ah, a principal, mesmo que vocês estejam apenas começando a utilizar o aplicativo, vão na Play Store ou na App Store e avaliem o aplicativo como 5 estrelas. E até escrevam, se vocês já utilizaram o aplicativo ao ponto de poder ver a utilidade dele, escrevam um comentário na avaliação. Isso é o tipo de coisa que ajuda o aplicativo. Ajuda é uma validade social, é social proof, né? De fato, alguém baixou e alguém achou que é bom, né? Ah, e uma outra questão. Ah, eu gostaria de poder. Prova social. O Daniel às vezes é o meu tradutor, né? Eu gostaria de ter workshops desse tipo a cada 2 ou 3 semanas. Eu gostaria de poder fazer isso. Então, se a minha empresa ela for minimamente bem-sucedida, isso é o que eu gostaria de fazer. Ah, Só que para que isso aconteça, a principal coisa nesse estágio que eu preciso é que mais pessoas participem ou assistam o workshop. Então, se vocês conhecerem alguém que vocês acham que pode derivar valor do aplicativo, enviem as versões em português dos blog posts que eu estou escrevendo. Me peçam, se vocês me mandem mensagem no WhatsApp ou me mandem e-mail ou assim, entrem em contato de alguma forma e me peçam no site que é essentializeapp.com. Olhem os blogs que a gente vai estar postando, pelo menos 2 por semana. Até no próprio canal do YouTube, que, se eu não me engano, é Essentialize. Eu vou estar postando, né, o workshop que nós tivemos aqui, e até eu vou estar postando a gravação, do, a narração dos artigos. É essentializeapp.com. Esse é o site. O meu e-mail, no caso, é essentializeapp.com. Então, isso é a melhor forma de trazer mais pessoas. Para mim, nesse estágio que nós estamos hoje, para mim o que é mais útil é se na próxima vez eu tiver 30 pessoas, ou 40 pessoas, ou 50 pessoas assistindo esses workshops e participando desses workshops. Porque isso é o que ajuda na parte de, ok, se tem alguma coisa aqui de valioso, a pessoa ela consegue entender, o aplicativo ele se torna útil para a pessoa. E a forma que o aplicativo ele está feito hoje, todas as funcionalidades dele, elas são gratuitas. E a maioria de vocês não deve ter chegado na parte em que o aplicativo ele te bloqueia. E ele bloqueia por funcionalidade específica. Então, na parte de todos os valores, a pessoa, na versão gratuita, ela só pode escrever 20 valores. Se ela tenta escrever o 21º, aparece um pop-up dizendo, né, pague a subscrição, que no Brasil é uns R$ 15, pague a subscrição, né, assinatura, para poder criar mais valores. Ah, Na parte de valores-chave, a pessoa ela sempre pode marcar o que ela faz. O que acontece é que o valor ele tem um nível. E o limite na versão gratuita são de 3 níveis. Então, de fato, se tu continua fazendo essa marcação, tu vai eventualmente ter valores que estão no nível 6, 7, 8, 9, 10.
12, 15, né? Não tem um limite para o nível nesse sentido. E isso até é uma forma de eu saber o quão importante esse valor-chave é para mim. Porque quanto maior é o nível dele, mais relevante ele é para minha vida. Isso também é uma outra forma do de eu poder analisar os meus valores-chave, né? Na parte de bem-estar, a pessoa ela sempre pode fazer a marcação, a avaliação, né, de 1 a 10 dela mesma, mas o que acontece é que na parte da pergunta, a pessoa só pode escrever 7 perguntas. Ela só pode escrever a resposta 7 vezes. Na oitava vez é que tem o aplicativo, né, tem o pop-up dizendo para se inscrever. E na parte de coisas legais, a pessoa ela só pode escrever 10 coisas legais. Então, a minha expectativa a minha hipótese é que se a pessoa utiliza o aplicativo e ela gosta do aplicativo, ela eventualmente vai chegar em 10 coisas legais, isso talvez em 2 ou 3 semanas. E aí, quando ela for escrever a 11ª, ela recebe, né, o pop-up dizendo para se inscrever, e aí que de fato o aplicativo tem valor para a pessoa, e a pessoa diz, ok, de fato eu quero pagar a mensalidade porque isso daqui agora faz parte da minha vida, né? Silvana. Só uma sugestão, Ricardo, do artigo ali que você publica duas vezes por semana que você vai publicar? A princípio, sim. Se eu não publicar, por favor, me mandem e-mail de ódio, dizendo, Ricardo, você prometeu 2 vezes por semana, e agora? Então, a sugestão para você criar uma news para mandar para a gente por e-mail, porque aí, beleza, agora você manda ali no grupo para gente que foi publicado, mas se tiver uma news, por exemplo, toda terça e quinta, toda segunda e quarta, e a gente consegue acompanhar, já coloca na rotina para Sim, acompanhar. É uma sim. sugestão. Aham. A gente tinha. Pois é, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Ah, sim, fazer uma newsletter 1 vez por semana, né? Isso é uma das coisas Isso. que tá no nosso planejamento. De fato, o e-mail de alguns de vocês que estão, se eu não me engano, quando você se cadastra no aplicativo, o e-mail de vocês ele vai para uma base de dados de uma newsletter. Só que a gente não lançou a newsletter ainda. Ah, Entendi. mas sim, eu acho que certamente agora se torna cada vez mais relevante ah, Uhum. ter isso. É perfeito, perfeito. E qualquer outro comentário ou sugestão que vocês tenham, por mais mirabolante que possa ser, me mandem pelo WhatsApp, me mandem por e-mail, porque isso tudo para mim é informação que eu consigo entender sobre a clareza do aplicativo, a clareza do valor do aplicativo, se tem alguma funcionalidade que não faz sentido, ou se tem algum bug que eu preciso consertar. Ah, e até sugestões para funcionalidades. Eu adicionei na minha versão do aplicativo, várias pessoas ficavam me pedindo, Ricardo, eu quero adicionar a minha foto no perfil do aplicativo. Então, se a pessoa ela abre o aplicativo e ela clica nesse botãozinho aqui em cima, que é o perfil, na minha versão, eu consigo adicionar uma foto, no caso eu adicionei da minha filha, porque eu olhei no meu próprio celular e eu não tinha fotos minhas, eu acho. Então eu adicionei da minha filha. Várias pessoas me pediram, ao ponto de encherem meu saco, para poder ter essa funcionalidade, para poder, ok, eu quero clicar aqui e adicionar a minha foto. Na versão de vocês não podem fazer isso ainda, tá? Eu não sei quando é que a gente vai lançar a versão, porque tava com um bug. Enfim, eu posso adicionar a foto uma vez e eu não posso alterar a foto. Então a gente está resolvendo como alterar, como de fato conseguir alterar a foto. Mas nós adicionamos a funcionalidade porque as pessoas pediram, né? E tem outras funcionalidades que eu quero adicionar e também porque as pessoas pedem. E eu vejo elas como relevantes. Essa funcionalidade de lixo, né, de trash, em que a pessoa ela pode anotar quais são as coisas ruins que ela tem que parar de fazer. Nós já temos o design disso. Nós fizemos o design da funcionalidade faz uns 2 meses. Nós não adicionamos por uma questão de prioridade, né? E até a gente quer poder ter um aplicativo bem explicado e ele seja claro para que a pessoa consiga baixar, usar por 1 ou 2 semanas a versão gratuita, porque ela pode testar de forma gratuita. E aí ela chega na parte da paywall e aí ela se inscreve, né? Ok, mais perguntas e comentários? Se não houver, a gente, né, eu acho que fechou 2 horas, nós podemos ficar por aqui.
E eu depois eu mando, acho que talvez essa semana ou semana que vem, a gente comece a mandar essa newsletter, né, falando sobre o blog, até no próprio canal do YouTube. Eu vou fazer a narração dos blogs, tanto em português, inglês e espanhol. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu espero conseguir fazer um outro desse daqui a umas 2 ou 3 semanas. Aí eu mando mensagem para vocês e aí convidem, né? Convido o síndico, o filho da vizinha e o padeiro, né? Podem convidar todo mundo que as pessoas são certamente bem-vindas. Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, boa noite, valeu, Ricardo.